O nosso grupo vai falar sobre René Descartes. Bom, René Descartes nasceu no dia 31 de março de 1596, na antiga província de Touraine, na França. Com 8 anos, ele ingressou no colégio jesuíta, onde esteve por cerca de 9 anos, e continuou seus estudos graduando-se em Direito pela Universidade de Poitiers. Descartes nunca exerceu o direito e em 1618 ele foi para a Holanda, alistando-se no exército com a intenção de seguir carreira militar. Em 1629, ele começou a redigir o Tratado do Mundo, qual aborda sua tese sobre o heliocentrismo. Mas, em 1633, quando Galileu é condenado pela Inquisição, Descartes abandona seus planos de publicá-lo. Em 1637, ele publicou 3 pequenos tratados científicos, a dióptrica, os meteoros e a geometria. Mas o prefácio dessas obras é que fez o seu futuro reconhecimento, o discurso sobre o método. Em 1643, o cartesianismo é condenado pela Universidade de Utrecht e neste ano René publica Os Princípios da Filosofia, resumindo então seus princípios filosóficos que formariam a ciência. Em 1647, Descartes foi premiado pelo rei da França com uma pensão, começando a trabalhar na descrição do corpo humano. Em 1649, ele foi à Suécia a convite da rainha Cristina. Seu Tratado das Paixões, que ele dedicou à sua amiga Isabel da Boêmia, foi publicado. Em 1650, Descartes morreu de pneumonia no dia 11 de fevereiro, depois de 10 dias enfermo, enquanto trabalhava como professor a convite da rainha. Como católico em um país protestante, ele foi enterrado em um cemitério de crianças não batizadas, em Estocolmo. Em 1667, os restos mortais de Descartes foram repatriados para a França. No mesmo ano, a Igreja Católica coloca os seus livros na lista proibida. Pensamentos de Descartes. O pensamento de Descartes é revolucionário para uma sociedade feudalista em que ele nasceu, onde a influência da igreja ainda era muito forte e quando ainda não existia uma tradição de produção de conhecimento. Aristóteles tinha deixado um legado intelectual que o clero se encarregava. Foi um dos precursores do movimento racional científico, considerado o pai do racionalismo, e defendeu a tese de que a dúvida era o primeiro passo para se chegar ao conhecimento. Descartes viveu em uma época marcada pelas guerras religiosas entre protestantes e católicos na Europa. Viajou muito e viu que sociedades diferentes têm crenças diferentes, mesmo contraditórias. Aquilo que em uma região é tido por verdadeiro também pode ser considerado ridículo, disparatado e falso em outros lugares. Descartes viu que os costumes, a história de um povo, sua tradição cultural influenciam a forma como as pessoas veem e pensam aquilo em que acreditam. Sua principal obra é o Discurso sobre o Método, que é um tratado matemático e filosófico publicado na França em 1637 e traduzido para o latim em 1656, na qual apresenta seu famoso método de raciocínio penso logo existo, que é a base de toda a sua filosofia e do racionalismo científico. Nessa obra, ele expõe 4 regras para se chegar ao conhecimento. A primeira é verificar se existem evidências reais e indubitáveis acerca do fenômeno ou coisa estudada. Analisar e dividir ao máximo as coisas em suas unidades mais simples e assim estudá-las. Sintetizar e agrupar novamente as unidades estudadas em um todo verdadeiro. E enumerar todas as conclusões e princípios utilizados, a fim de manter a ordem do pensamento. Meditações metafísicas. Nessa obra, o filósofo discute as questões metafísicas tradicionais, como a questão da alma e de Deus. Descartes era cristão, mas modifica as estruturas cristãs ao tratar da alma e do alcance do logos proporcionado por Deus. Descartes elaborou um novo método de conhecimento fundado sobre a razão, a única capaz de permitir ao homem alcançar um conhecimento perfeito das verdades mais elevadas. O famoso cogito ergo sum, penso, logo existo, faz o pensamento o princípio da existência. O método cartesiano resultante dessa concepção toma como ponto de partida a solução da tábula rasa, que consiste em negar toda a existência, todo dado. Mas negar supõe em si a existência de um pensamento, já que é preciso pensar para negar, evidenciando, assim, a existência de uma razão. Essa razão é suscetível de conhecer a verdade, porque Deus existe, ao mesmo tempo tendo criado o mundo e a ferramenta necessária para conhecê-lo. Essa ferramenta é o espírito humano,
Mas o homem é falível e para usar corretamente o método é preciso utilizar alguns princípios comuns. São eles: saber que o bom senso é a coisa mais bem partilhada do mundo como potência de bem julgar e distinguir o verdadeiro do falso. É a isto que denominamos bom senso ou razão, e que é igual em todos os homens. Necessidade de um método. Não é o bastante ter o espírito bom, mas o principal é aplicá-lo bem. As grandes almas são capazes dos maiores vícios, bem como das maiores virtudes. Propriedade intelectual. Jamais receber alguma coisa por verdadeira sem que a tenha conhecido evidentemente, isto é, evitar a precipitação e a prevenção. Lealdade política e moderação. A primeira regra é obedecer às leis e aos costumes do meu país, observando constantemente a religião na qual Deus deu ao homem a graça de ser instruído desde a infância, devendo se autogovernar seguindo as opiniões mais moderadas e distantes dos excessos. Aceitação estoica do mundo. Cuidar sempre de superar a si mesmo ao invés de querer mudar os outros. Primazia do pensamento e limite do ceticismo, notando que o cogito é tão firme e seguro que nenhuma suposição extravagante do cético seria capaz de enfraquecê-lo. Deve-se tê-lo pelo princípio da filosofia. Princípios da filosofia. Essa obra é uma espécie de manual para o fornecimento de conhecimento filosófico na educação jesuíta. Descontente com a sua formação de teor escolástico, o filósofo escreve tais princípios pensando em poder disseminar o racionalismo já na educação de base, a fim de formar estudantes de acordo com as sólidas ideias racionais claras e distintas de uma filosofia racionalista. Feitos de René Descartes. Descartes rompeu com a filosofia de Aristóteles, adotada nas academias, e em 1619 propõe uma ciência unitária e universal, lançando as bases do método científico moderno. Descartes realizou diversos trabalhos na área da filosofia, ciências e matemática. Relacionou a álgebra com a geometria, fato que fez surgir a geometria analítica e o sistema de coordenadas, conhecido hoje como plano cartesiano. Aperfeiçoou a álgebra, sugerindo notações mais simples. Fez diversas descobertas no terreno da física e criou a teoria de refrações da luz através das lentes. Principais pensamentos e frases de René Descartes. Viver sem filosofar é o mesmo que ter os olhos fechados sem nunca os haver tentado abrir. Se quiser buscar realmente a verdade, é preciso que pelo menos uma vez em sua vida você duvide ao máximo que puder de todas as coisas. Não existem métodos fáceis para resolver problemas difíceis. Não há nada no mundo que esteja melhor distribuído que a razão. Toda a gente está convencida de que a tem de sobra. Para examinar a verdade, é necessário que uma vez na vida coloque todas as coisas em dúvida ao máximo possível. Não é suficiente ter uma boa mente, o principal é usá-la bem.